Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma meditação sobre o Evangelho. Diariamente vocês podem acompanhar, como vocês devem saber já, aqui no YouTube da Obra Lumen, a partir das 11h30 da manhã. Um abração aí para todo mundo que nos acompanha com fidelidade nas casas de acolhimento da Obra Lumen. Então, o Evangelho de hoje está em Mateus 13, versículos de 18 a 23. Vamos nos colocar em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, que nossa alma seja terra fértil a acolher as sementes da Tua Palavra. Ela gere em nós muitos frutos de conversão e de ressurreição. Ela seja mais uma vez nosso alimento a nos fortalecer, nossa luz a nos conduzir e orientar. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquela que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Então, pessoal, nós acompanhamos aqui um trecho do Evangelho que, na verdade, nós já havíamos rezado com ele há alguns dias atrás, por conta de uma liturgia do domingo que tinha como Evangelho essa mesma passagem. Embora hoje ela esteja mais reduzida, ela pega praticamente só a explicação que Jesus dá aos seus apóstolos sobre a parábola da semente ou do semeador. Ele havia contado essa parábola para uma multidão que o escutava, e os apóstolos depois, reservadamente em casa, perguntam a Jesus qual é o sentido dessa parábola que ele tinha contado para todo mundo. E aí a gente chega no Evangelho de hoje, a explicação que Jesus dá aos seus apóstolos sobre o sentido dessa parábola. Isso para dizer para a gente que os mistérios de Deus, os grandes ensinamentos que Deus tem para nos dar, eles só são verdadeiramente compreendidos no momento de intimidade com Deus, no momento em que nós queremos aprofundar escutando do próprio Senhor, por meio da oração. Não somente escutar ali de passagem o que nosso Senhor nos ensina, mas parar diante dele, no encontro de coração a coração, para que ele nos convença, para que ele molde o nosso coração para aquele ensinamento, para que aquela verdade cale no nosso coração e ilumine a nossa alma, fazendo com que a nossa alma seja mais livre. Esse momento de oração, de intimidade com Jesus, é fundamental para que as verdades da nossa fé não sejam simplesmente normas a serem seguidas, mas sejam uma verdade luminosa que preenche a nossa alma de alegria. É essa experiência que os apóstolos estão tendo aqui. E aí a gente percebe, Jesus cita aqui diferentes tipos de
solo, diferentes tipos de terra onde as sementes são lançadas. Ele mesmo se apresenta claramente como o semeador, como aquele que vai colher os frutos ali que foram plantados. E o primeiro tipo de terreno é o terreno que fica à margem do caminho. É um terreno que, se você parar bem para pensar, logicamente falando, não faria nem sentido jogar uma semente ali. Faria sentido você jogar a semente onde tem terra, né? Aqui, à beira do caminho, nem terra tem. Então, mas é interessante a gente perceber nas entrelinhas dessa passagem o mistério da misericórdia de Deus. Ele lança sementes em lugares onde aparentemente seria impossível dar fruto. Muitas vezes o nosso coração, a nossa alma é assim. Era improvável que Deus nos escolhesse. Era improvável que Deus lançasse alguma semente em nós, porque dificilmente daria fruto. Parando para pensar, cara, não daria fruto aqui, mas Deus não desistiu de nós. Mesmo que o terreno do nosso coração nem areia tenha, seja só pedra, sei lá, Ele quis nos escolher. Ele quis lançar as sementes da sua palavra em nós, por pura misericórdia. O mundo dificilmente acreditaria em nós, mas Ele nos escolheu. E Ele lançou as suas sementes em nós. Sementes de ressurreição, de vida nova, de conversão. Sementes que precisavam dar frutos. Ele escolheu esses terrenos baldios que somos nós, ou às vezes não terrenos. Lugares que não tem nem areia, que não tem nem terra. Ele escolheu para lançar as sementes do Evangelho, da verdade salvífica do Evangelho. O primeiro tipo de terreno é a beira do caminho, ou seja, as sementes foram lançadas, mas não tem areia, elas ficam por ali, por cima, na superficialidade. Então o maligno vem e facilmente rouba essa semente. E aqui são aquelas pessoas, muitas vezes nós, que o Evangelho está sendo anunciado, aquela verdade de salvação está sendo pregada, mas nós não damos atenção a ela. O primeiro tipo de terreno representa as pessoas totalmente indiferentes à palavra. Não querem ouvir, não querem se converter, não querem se abrir, são totalmente fechadas. Quando nós somos assim, nós somos o primeiro tipo de terreno. O primeiro tipo de terreno, portanto, é uma exortação para que nós não sejamos indiferentes ao anúncio da palavra, para que a gente tenha essa abertura de coração, de alma, para escutar aquilo que Deus quer de nós. E diante do anúncio, nós tenhamos docilidade para nos deixar, primeiro, para guardarmos no nosso coração o que é anunciado, e segundo, para que nos deixemos interpelar pelo anúncio recebido. Segundo tipo de terreno, que também não é próprio, é um terreno pedregoso. Então você imagine aquele terreno assim, pedregoso, por exemplo, aqui do sertão, em época bem seca, um terreno, a terra rachada. Isso é um terreno pedregoso, a semente pode até entrar ali, mas não vai criar raiz, não vai criar profundidade. Houve um primeiro momento, mas a pessoa ficou presa no prazer. Ela teve uma emoção ali ao escutar aquela palavra, aquele anúncio, aquela evangelização, mas foi um prazer momentâneo. A pessoa não criou raízes. Então, quando vieram as dificuldades, alguma provação, a pessoa desiste, porque ela tentou construir uma fé somente com base no prazer, nos sentimentos, na emoção, no choro. Cara, na hora que vier provação, você não vai aguentar. Sua fé não vai criar raiz, não vai se aprofundar. Beleza, é ótimo que no primeiro anúncio recebido, a gente tenha ficado feliz, emocionado, né? Mas isso não basta, é preciso aprofundar. E a gente aprofunda isso na vivência concreta do Evangelho, não só na emoção. Quando a gente cultiva uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida sacramental, aí a gente vai criando raízes. A gente vai aprofundando aquilo que nos moveu no primeiro anúncio recebido. Mas ninguém vive só do primeiro anúncio. O primeiro anúncio é uma motivação para que a gente aprofunde o caminho, para que a gente deixe criar raiz.
E a gente cria raiz por tudo isso, não só pela emoção, mas pela vivência concreta do Evangelho, ou seja, pelo serviço, pelo apostolado, quando nós passamos a evangelizar, quando nós passamos a meditar mais detidamente nas verdades da nossa fé, quando nós temos vida de oração, vida sacramental, quando nós rezamos o texto, quando nós nos aproximamos da Virgem Maria. Então a gente precisa aprofundar, não ficar só naquela emoção primeira. Terceiro tipo de terreno é aquela semente que caiu entre espinhos. Ela até criou raiz, ela até chegou a se aprofundar, ela passou a ser, digamos assim, uma fé mais esclarecida, mas ela foi sufocada pelos espinhos. E Jesus diz que os espinhos representam as preocupações do mundo, muitas vezes ligadas ao poder e ao ter. Então, por exemplo, cara, eu já entendi o negócio, já aprofundei, estou tendo vida de oração, mas se a coisa não for feita do meu jeito, eu desisto. É o apego ao poder, tem que ser feito segundo o meu desejo, a minha opinião. Aí já não dá. Ou preocupações com o ter. Cara, eu já aprofundei isso aqui, mas eu vou agora seguir carreira aqui, eu quero ganhar muito dinheiro, então eu vou gastar o meu tempo só com isso. Só com ganhar dinheiro. Só com ter status nesse mundo. Porque a minha preocupação é com o que os outros vão pensar de mim. É ter sucesso diante dos olhos do mundo. E aí, mesmo que eu tenha aprofundado a minha fé, mesmo que eu já tenha uma noção muito maior da verdade, eu posso abrir mão dela por conta dessas preocupações do mundo, principalmente ligadas ao ter e ao poder, né? Então, o segundo tipo de terreno é o apego muito assim ao prazer. Aqui a gente poderia citar o apego ao ter, o apego ao poder, essas preocupações do mundo que abafam o crescimento da santidade, da configuração ao ressuscitado em nós. Não sejamos assim. E o quarto tipo de terra é uma terra boa, que realmente dá fruto. Mas perceba que não é só um quarto tipo, são 3 tipos de terra boa aqui que ele cita. Um que dá 30 por 1, ou seja, uma só semente dá 30 frutos. O segundo tipo dá 60 por 1, o terceiro dá 100 por 1. Sejamos terra fértil, aquela terra que acolheu a semente com alegria, depois aprofundou aquilo na vivência do Evangelho, na vida de oração, na vida sacramental, não se deixou levar pelas provações, pelas preocupações do mundo, com os apegos às coisas desse mundo, mas gerou fruto. E quando a gente der fruto, que a gente não se acomode com pouco, não sejamos medíocres em sermos bons, mas se já damos 30 por 1, nos esforcemos em Deus, nos abrindo a graça para darmos agora 60 frutos por 1, porque Deus merece sempre mais. Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, falava do semper maior, ou seja, sempre mais. Ele falava muito do magis também, magis é o mais. Deus merece sempre mais de mim, sempre mais. Aquele que me amou infinitamente mereceria uma resposta infinita. Tudo bem, eu não vou conseguir ser tão perfeito como Deus na minha resposta, mas ele merece sempre mais, 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 mais. Então, se eu já conseguir ser uma terrinha boa, já começa a dar seus frutos, Deus merece mais da minha generosidade, do meu amor, da minha entrega. Sejamos essa terra fértil que não vira uma terra ruim, ou não se acomoda em dar somente aqueles frutos, mas quer dar mais por Deus, porque se pauta por uma profunda gratidão e por uma profunda generosidade no relacionamento com Deus. Sejamos terra boa e que dá fruto. Que nessa meditação de hoje você possa realmente parar para refletir que tipo de terra você tem sido e o que tem impedido, talvez, essa planta com esses frutos que Deus espera se desenvolverem na nossa vida e no nosso coração. Uma boa oração para você, uma ótima meditação e sejamos terra fértil, que produz cada vez mais frutos para a glória de Deus, para a nossa própria salvação e para que nós sejamos instrumentos para a salvação de todos aqueles a quem Deus nos enviar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.